lá. Canal Espaço Nerd. Todos 32 vilões de Invencíveis, ordenados por nível de poder. Caso você esteja perguntando aquele cara fortão que quase matou o Invencível na porrada, na primeira temporada. Ele é um leão albino. Ele não é um que, como muita gente fala, ele é um leão albino. É diferente. E é isso. Começou no vídeo. Pera aí, apertei errado. Volta, volta! Volta aqui na merda! Ai, caralho. Meu Deus. Vamos lá. E é isso, começando. Quem acompanhou os vídeos que eu fiz aqui no canal, né, sobre todo o universo de Invencível, sabe a quantidade de personagens super poderosos, cara, que existem, né, nessas histórias, né. Não é só Viltrumitas, não, cara, tem outras raças de alienígenas também, né, outros humanos que são bem poderosos. A segunda temporada já está em produção, né, a gente não sabe exatamente quando será lançada, não foi anunciado a data, mas a gente sabe que tá vindo, né, foi confirmada. Eu acredito que ainda no final desse ano, cara, teremos aí uma nova temporada, né? É uma esperança minha. Vamos ter até mesmo um filme em live action de Invencível, cara. Imagina a gente ver um ator como Henry Cavill interpretando o Omni-Man. Seria o sonho! Tem até uma fanart já. Bom, até a gente ter esse filme ou a segunda temporada, que tal a gente conferir juntos todos os 32 vilões dos quadrinhos de Invencível, ordenados por nível de poder, né? Um ranking do mais fraco ao mais poderoso. Tem vários vilões super interessantes que provavelmente serão adaptados, né, na segunda temporada da animação ou até mesmo no filme que vai sair. Então você já vai ficar por dentro de quem são eles, cara, quando eles forem aparecer, né, na série animada ou no filme. Então deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. Então na 32ª posição temos o vilão Furnace, ou aqui no Brasil, Forno, cara. Ele aparece brevemente na animação como um dos guardas-costas, né, do vilão Face Mecânica. Ele é um vilão que possui um corpo feito de plasma vivo, e por isso ele veste um traje que permite ele concentrar os seus poderes de calor, né, e usá-los de maneiras específicas, né, como quando ele usa para ataques jogando bolas de fogo ou rajadas de fogo, né. Ele apareceu bem pouquinho na animação, e o Invencível e os outros heróis sempre conseguem derrotá-lo, né, quebrando ali a armadura dele. Então ele não é nem um pouco uma ameaça assim pros heróis, cara, nem mesmo pros heróis de baixo nível. Por isso então vamos começar essa lista com ele. 31ª posição temos o Biplane, né, uma paródia ao Abutre, o vilão dos quadrinhos do Homem-Aranha. Ele construiu uma armadura voadora, né, e começou a roubar vários bancos. Mas o herói Imortal o encontrou e eles tiveram ali uma breve luta. E o Imortal acaba jogando o Biplane no espaço e ele explode com uma radiação lá e morre, cara. E fica no espaço, né, só o corpo dele. Ele apareceu bem pouquinho e não tinha grandes habilidades, né, e nem teve grandes feitos. Por isso também ele merece essa posição. 30ª posição temos o Tether Tirante, cara. Eu não sei pronunciar o nome dele, mas tá aí na tela. É uma espécie de Dr. Octopus do universo de Invencível, que também foi contratado para proteger o Face Mecânica. Ele tem várias tiras, elásticos flexíveis, né, presos no corpo dele. E ele pode controlar esses elásticos do jeito que ele quiser. Ele também tem uma super força, né, afinal conseguiu jogar vários heróis para longe e o próprio Invencível. Mas ele também no final, né, foi derrotado facilmente. A personagem encolhedora, né, que é tipo uma mulher-formiga que nesse universo, dá um soco nele e apaga ele, cara. Ele fica lá inconsciente no chão. E depois ele também é pego e é preso. Então ele também não tem grandes feitos, cara, mas os dois anteriores aqui dessa lista se mostraram ainda um pouquinho mais fraco do que ele, né, na minha opinião. E nerds, antes de continuar aqui com os vilões, né, do universo de Invencível, se liga só nessa novidade. O canal do YouTube do Amazon Prime Video, cara, o mesmo Amazon Prime Video que produz Invencível, me convidou para ir lá no estúdio deles, falar da nova animação deles, A Lenda de Vox Machina, né? Eu troquei uma ideia com outros youtubers e para resumir para vocês, A Lenda de Vox Machina é uma animação que lembra muito Invencível pela brutalidade e a violência, cara. Tem vários personagens bem poderosos também, né? Que participam de algumas aventuras em um mundo de fantasia, né? Com dragões, vampiros e outros monstros, né? E essa animação é inspirada em uma campanha de RPG. E aí eu fui lá, cara, troquei uma
ideia com os meninos do canal do Piuí e o Seth. A gente vai ter um bate-papo bem legal, né, sobre o que a gente achou dessa série, as comparações, né, com o Invencível, com The Boys. Levantamos, né, algumas teorias que é a segunda temporada. E se você gosta do meu trabalho e quiser muito me apoiar, cara, clica no primeiro link da descrição para você ir lá no canal deles, assistir esse episódio e aproveita também e comenta lá assim: volta Caio, trazem o Caio de volta, trazem o Caio pra falar de Invencível, porque se vocês forem lá em peso, cara, e eles verem que vocês, né, os fãs aqui do canal que acompanham, me apoiam, eles vão me trazer de volta pra falar de Invencível a segunda temporada, né, pra falar do filme, pra falar de The Boys, ou então de outras animações, cara. Então eu peço muito que se você apoia meu trabalho, vá lá e comenta #volta Caio. Fechou? Tô contando com vocês, hein? Número 29 temos o Machine Head, né? O Face Mecânica, que é um ciborgue que atua como o chefe do crime ali da cidade, né? E as suas habilidades giram em torno da sua super inteligência. Ele consegue prever acontecimentos e se preparar, né, para essas ocasiões. Mas ele sabe que ele não tem como bater de frente, né? Até mesmo com os heróis mais fracos. Por isso ele constantemente usa o seu dinheiro para contratar vários capangas, né, mais fortes do que ele para protegê-lo. Mas no fim das histórias ele é derrotado, né, e é preso pela Agência de Defesa Global ali da Terra. Então ele também não tem grandes feitos. Eu acho que o maior feito dele foi ter contratado o Battle Beast pra protegê-lo, cara. Se o Battle Beast, né, continuasse do lado dele, não teria ninguém na Terra capaz de parar o Face Mecânica. Afinal, estamos falando do Battle Beast, cara. O cara é insano de poderoso e eu vou falar mais dele no final dessa lista. Mas bem, como esse não foi o caso, o Battle Beast largou ele, cara, né? A inteligência do Face Mecânica não foi suficiente para manter ele solto, e por isso vamos colocar ele aqui nessa posição. Número 28 temos agora o Powerplex, um homem que perdeu a irmã durante a luta do Omni-Man versus o Invencível lá na cidade, e aí ele culpou o Invencível pela morte da sua irmã. E aí, cara, ele teve a brilhante ideia de usar a sua esposa como isca para atrair o Invencível para matá-lo. No meio disso, obviamente ia dar errado, né? Ele acabou incinerando a mulher dele e ainda culpou o Invencível por isso. Aí depois ele ficou com ódio mortal pelo Invencível. Ele roubou uma tecnologia que permitia armazenar o calor do corpo e reutilizar esse calor, né? E aí ele fez uma armadura baseada nisso e virou um super vilão. Basicamente, ele fica mais forte absorvendo energia ao seu redor. E aí usa essa energia, né, pra criar explosões, ficar mais forte fisicamente, voar e etc. Ele já foi preso e derrotado várias vezes, cara. Ele nunca consegue atingir os seus objetivos e ele é bem burro, né? Eu vou deixar ele aqui nessa posição também. Número 27 temos o Elefante, cara. Ele é um vilão que também apareceu brevemente na animação, né? O Invencível derrota ele e carrega ele pelo céu até a prisão. Ele é uma referência ao vilão Rhino, né? Também vilão do Homem-Aranha ali da Marvel. Só que aqui, ao invés dos poderes relacionados a um rinoceronte, ele tem poderes de um elefante, cara. Então ele tem a aparência de um elefante, ele tem a força de um elefante, né, agilidade e em alguns sentidos, né, ampliados. Ele adquiriu esses poderes e essa aparência de elefante, né, após alguns experimentos com o DNA de um elefante. Pra mim, ele é mais forte do que os anteriores, mas não é muita coisa também não, cara. Ele também não tem grandes feitos, a gente não tem tantas informações assim sobre ele também pra conseguir ranquear ele melhor, mas de tudo que a gente viu, eu acho que ele merece essa posição aqui. Número 26 temos agora Rampage, cara. Um homem que usa uma armadura que dá a ele, né, uma incrível resistência e força sobre-humana. Na real, ele acabou ficando preso por meios misteriosos dentro dessa armadura. E aí ele procura oponentes fortes o suficiente pra conseguir ajudar ele a quebrar essa armadura, cara. Mas ninguém consegue entender isso, então as pessoas só derrotam ele mesmo e não quebram essa armadura. Ele, quando pisa no chão, cara, causa tremores. E os seus golpes são capazes de demolir prédios inteiros, né, de tão forte. Mas quando ele estava, né, na cidade, o Cecil chamou o Invencível, né, pra prendê-lo. E rapidamente, cara, o Mark Grayson foi até lá e conseguiu derrotar ele sem maiores problemas. Então ele não pareceu ser uma grande ameaça assim, mas o seu poder destrutivo era até que perigoso. Número 25 temos agora Kill Cannon, cara. Um outro vilão também bem secundário e irrelevante dos quadrinhos de Invencível, que estava roubando um banco e aí o Invencível chega e derrota ele facilmente, sem muito mais, cara. Lembrando que o Mark Grayson, nesse momento, estava no início da sua carreira de super-herói e nem tinha tanta experiência assim, cara. E o Kill Cannon, cara, ele usava uma espécie de armadura de energia e podia criar explosões de energia. Ele, inclusive, se rendeu durante a luta com o Invencível, para você ver o quão fraco ele era. Mas o poder destrutivo dele, comparando com seres humanos,
era até que bem grande. Número 24 temos agora o Rei dos Lagartos, que comanda a Liga dos Lagartos, cara. Um grupo de criminosos que também tem vários membros que têm poderes diferentes, né? Inclusive, eles foram responsáveis por matar a Duplicate nos quadrinhos. A Liga dos Lagartos tem uns vilões bem bizarros, cara, como o Dragão de Komodo, humanoide, né, um homem salamandra e uma iguana, por exemplo. O Rei dos Lagartos, né, é o mais forte de todos ali os membros, né, e ele tem o rosto também de um lagarto, mas o corpo de um homem, né, bem estranho. Mas ele não é tão forte, inclusive ele usa armas de fogo, né, para os seus combates ali, seus crimes no dia a dia. Mas como eu disse, eles juntos dão um baita trabalho para os heróis da Terra, e eu acredito, né, que essa gangue em conjunto poderia sim vencer os vilões anteriores facilmente. Número 23 temos agora Titã, um super vilão que inicialmente também trabalhou ali para o Face Mecânica e depois tomou seu lugar, né, no mundo do crime. O seu poder se baseia em criar uma armadura de pedra em volta do seu corpo, né, bem parecido com o Colossus, né, dos X-Men, que cria uma espécie de metal, né. Só que essa rocha, né, em volta do seu corpo não é tão resistente assim. O vilão Magmaniac, por exemplo, né, com a sua lava, ele conseguiu atravessar essa camada de pedra. E os socos do Invencível também conseguiram destruir. Até mesmo tiros de armas de fogo conseguem quebrar, né, essa pedra em volta dele. Ele também ganha uma boa super força, né, quando ele está nessa forma, ao ponto de conseguir arremessar carros para os ares. E ele não é muito fraquinho, né, comparando ele com os vilões anteriores, mas com os próximos vilões aqui desse ranking, ele não consegue bater de frente não, então eu acho que ele merece essa posição aqui. Número 22 temos o Kursk, cara, mais um dos vilões que estavam trabalhando de guarda-costas, né, pro Face Mecânica. Ele tem habilidades de controlar elétrons, né, ao seu redor e gerar cargas elétricas, né, poderosas, até mesmo invencível. Normalmente personagens com poderes elétricos nos mundos dos quadrinhos, né, são bem poderosos, mas não acaba sendo assim tão o caso do Kursk. A primeira vez que vimos ele na animação, o Vento Vermelho, né, estava em um encontro com a namorada, e aí ele vai lá, derrota o Kursk em segundos e volta para o seu encontro. Pra tu ver que o Kursk, ele não é tão importante assim, né? Mas ele conseguiu, né, durante as suas lutas, derrotar brevemente ali a menina monstro. Então também ele não é tão fraquinho como parece ser. Comparando ele com os vilões anteriores, eu acho que ele merece essa posição. Na 21ª posição temos agora o Magmaniac, cara, ou também chamado de Vulcão Humano. Um outro capanga que também estava trabalhando para o Face Mecânica. A gente viu ele dando um pau em alguns dos novos Guardiões do Globo, né? E também derrotando o Splode Rex. E o Titã, cara, então ele é um vilãozinho até que poderoso. Ele tem poderes de lava vulcânica, né? Todo o seu corpo fica em uma forma de lava. E com isso ele pode se regenerar à vontade e queimar diversas coisas como aço, por exemplo. É um vilão bem difícil de se lidar, então ele merece essa posição. Em 20º lugar temos o Octopus, um monstro interplanetário que acabou caindo na Terra com a sua nave e o seu exército de homens lulas. Ele possui uma força sobre-humana e um fator de cura muito potente, que mesmo que ele perca membros inteiros, ele consegue se regenerar. A gente viu ele lutando contra o Invencível e o Splode Rex, e ele foi derrotado, mas depois ele voltou a aparecer, aonde novamente ele foi derrotado, cara, por um novo grupo dos Guardiões Globais. Então mesmo sendo poderoso e lutando contra os heróis mais poderosos ali da Terra, ele é derrotado constantemente. Então não temos como botar ele acima aqui nesse vídeo, cara, ele precisa ficar nessa posição. Número 19 temos o Dr. Sinclair, um vilão que é um cientista louco do universo de Invencível. Ele está disposto a qualquer tipo de experimento envolvendo engenharia para elevar os seres humanos a outro estágio evolutivo. E é claro que ele quer controlar esses novos seres. Na animação a gente viu ele construindo ciborgues com pessoas que ele sequestrou. E aí ele colocava partes mecânicas nessas pessoas, deixando elas muito mais fortes e resistentes, no nível que conseguiria dar um trabalho para o Invencível e até mesmo perturbar o Omni-Man. Então, como essas são as suas criações, eu vou colocar o Dr. Sinclair aqui nessa posição com os seus ciborgues. 18º lugar temos os Gêmeos Mauler, né? Primeiro tiveram que juntar todos os Guardiões Globais para derrotá-los.
Obviamente não precisariam de todos os heróis ali, né? Isso deu uma certa importância para eles. Esses gêmeos têm uma baita resistência, né, no ponto em que tiros de armas de fogo não ultrapassam sua pele, e uma força física também bruta. Só que eles não são só brutamontes, eles também são gênios e queriam vários itens tecnológicos e armas poderosas para ajudar nos seus planos. Vale lembrar também que eles aguentaram os golpes do Omni-Man, do Imortal e da War Woman, cara. Então eles não são fracotes não. Eu acredito que sim, eles poderiam vencer, né, os anteriores nessa lista, né? Seja na forma bruta ou na inteligência. Número 17 temos Isótopo, o braço direito do Face Mecânica. E depois, né, o braço direito do Titã. O cara à primeira vista é um personagem normal e tem um poder bem simples, que é o poder de se teletransportar e também teletransportar outras pessoas com ele à vontade. Bem no pique do Noturno dos X-Men. E a gente sabe que esse poder é bem roubado, cara. Imagina ele teleportar um inimigo pro espaço ou pra dentro de um vulcão ou no meio do oceano. A gente não sabe exatamente quais os limites dos poderes do Isótopo. A gente não tem esses detalhes, mas mesmo assim, cara, mesmo se ele tivesse as fraquezas, ele ainda seria absurdo de poderoso. São infinitas possibilidades que você pode usar esse tipo de superpoder, cara. Por isso então, eu vou deixar ele aqui nessa posição. Em 16º lugar temos o Doutor Sísmico, um cara que criou manobras sísmicas e decidiu virar um super vilão. Durante a luta dele com o Invencível e a Ivy Atômica, ele consegue se mover em altas velocidades, de igual para igual com o Invencível e com a Ivy, cara. Além de voar e gerar ondas sísmicas, podendo destruir uma cidade inteira, né, em segundos, ele também pode causar terremotos e erupções vulcânicas. O poder destrutivo desse cara é absurdo, ele é muito poderoso. Só que como ele é louco, né, as coisas não dão muito certo pra ele. Mas ele consegue destruir montanhas e ainda faz o Invencível e a Ivy passar por um sufoco, cara. Ainda assim, ele não morreu. Ele conseguiu sobreviver e até mesmo ganhou outros poderes no futuro dos quadrinhos. Mas isso é história para um outro vídeo. Se baseando no Doutor Sísmico normal, né, que já é absurdo de poderoso, ele com certeza merece essa posição. 15º lugar temos a Universa, uma personagem bem misteriosa, e ela é tipo uma alienígena que veio à Terra em busca de energia para salvar o seu próprio mundo. Quando ela chega, ela é confrontada pelo Mark e pela Ivy Atômica, e ela dá um trabalhão para os dois. O Mark acaba ficando quase derrotado, e a Ivy consegue uma oportunidade e a derrota. Depois disso ela é presa, e aí eles acabam virando amigos, e o Invencível ajuda ela a voltar para o seu mundo e salvá-lo. Por mais que ela virou amiga dos humanos, ela iniciou como uma vilã, e ela lutou, né, com o Invencível e a Ivy juntos, cara, e ela foi derrotada por pouco. Com certeza ela merece essa posição. Em 14º lugar temos os Flaxans, um grupo de alienígenas de outra dimensão, onde o tempo se move muito mais rápido. Eles invadiram a Terra a primeira vez nos quadrinhos e foram expulsos daqui pelo Omni-Man e pelo Invencível. Na animação é a tropa jovem que expulsa eles, cara, e os caras insistem na invasão 7 vezes. Eles destroem toda a cidade que eles chegam, eles inclusive conseguem prender o Invencível e derrotar todos da tropa jovem, inclusive a Ivy Atômica, que a gente sabe que também é super poderosa. Os Flaxans só foram derrotados porque o robô conseguiu descobrir a fraqueza deles, né, que é o tempo do nosso mundo. Se eles ficarem aqui alguns segundos, eles acabam envelhecendo muito até a morte. Tais no ataque que o Invencível na primeira vez ficou sem reação e não conseguia fazer nada com tamanha violência. O poder destrutivo deles é muito grande, cara. O Imperador Flexa conseguiu até mesmo derrotar o Invencível só na porrada, quando ele construiu uma armadura. E aí ele só foi parado quando o Omni-Man chegou e destruiu todos na sua última invasão na Terra, cara. E aí depois o Omni-Man foi até o mundo deles, né, a dimensão deles, e destruiu todos de uma só vez, para não ter volta mais. Pelos feitos dos Flaxans, cara, em conjunto, né, com certeza eles merecem essa posição. Em 13º lugar temos os Sequids, né, outra raça de alienígenas do universo de Invencível super perigosa, que ameaça todo o universo. Quando alguns astronautas visitaram Marte, eles descobriram duas raças, os marcianos e os Sequids. Os marcianos, eles temem os Sequids, porém os Sequids são parasitas. Eles precisam de um hospedeiro, e os marcianos eram imunes a esses parasitas.
porém os astronautas que tinham chegado ali em Marte não eram. Então os Sequid se juntam a milhares de pessoas para conquistar tudo. Eles, quando se juntam, né, com o hospedeiro, ganham força sobre-humana. Mas o que torna eles super perigosos é o seu número assustador. A quantidade de parasitas espalhados pelo universo é gigantesca. É tipo aquele lance com os zumbis. Um zumbi lento e fraco não é grande perigo. Agora uma horda de milhares de zumbis, cara, aí é bem complicado. O Sequids é bem parecido com o vilão Starro da DC Comics, né? Que foi o antagonista, inclusive, de Esquadrão Suicida 2. Eles se grudam na cabeça das pessoas e as controla. Eles possuem uma espécie de mente unida, onde todos se comunicam instantaneamente. Em 12º lugar temos Vulcânica, um monstro das profundezas da Terra que lidera uma raça conhecida como os Megamanites. Eles são feitos de rochas vulcânicas e lava. Seus poderes são super força, super resistência e pode lançar rajadas de lava vulcânica. Lembra do Doutor Sísmico, né? Que foi parar nas profundezas da Terra lutando contra a Eve e o Invencível? Pois é, nos quadrinhos a gente descobre que ele acabou conhecendo a Vulcânica e ela transformou ele no líder dessa espécie. Ele ficou com a aparência igual a dela, cara, e muito mais poderoso. A Vulcânica fez isso pois queria conquistar o mundo da superfície. Porém, isso não foi muito explorado depois nos quadrinhos. Nem a origem dessa personagem a gente sabe muito bem. Porém, cara, o que sabemos é que ela é bem forte e tem tudo para aparecer em uma futura segunda ou terceira temporada de Invencível, né? Que inclusive, né, a gente sabe que a segunda e terceira já foi confirmada. Mas bem, Vulcânica e o Doutor Sísmico nessa forma deram um baita de um trabalho para os Guardiões Globais e também para o Invencível. Em 11º lugar temos Omnipotus, um vilão super poderoso também de uma outra dimensão que fica ainda mais forte absorvendo energia. Ele também se alimenta da força vital dos seres vivos. Ele afirmou que obliterou completamente o seu próprio universo, e aí quis buscar novas vítimas, então viajou pelo vazio interdimensional em uma nave e acabou parando na Terra. Quando ele chegou, vários heróis foram lutar contra ele, mas ele devastou cidades inteiras e ainda derrotou vários dos heróis sozinho, cara. O pessoal da Terra sabia que ele não era um vilãozinho qualquer, e então mandou todo mundo que estava disponível na Terra pra cima dele. No meio dessa confusão ele foi empurrado de volta pelo portal e voltou para sua dimensão, mas ele não foi derrotado, e então ele encontrou um jeito de voltar pra Terra novamente. Quando ele voltou, ele tava com muita raiva, e aí ele foi até o Invencível e o Dinossauros, cara, e os dois estavam tomando um pau pra ele, pra tu ver o nível do cara, tava conseguindo bater nos dois ao mesmo tempo. Mas quando ele se distraiu com o Invencível, o Dinossauros deu uma bocada na cabeça dele, causando uma enorme explosão, e assim o Omnipotus foi derrotado. Eu acredito que ele esteja em um nível abaixo do Invencível e do Dinossauros, mas também não muita coisa. Em 10º lugar, Rangstorm Levy, um dos maiores vilões dos quadrinhos de Invencível. Ele tem um intelecto brilhante e pode abrir vários portais interdimensionais, e usa isso para perturbar a vida do Invencível. Ele também tinha uma super força e super resistência. Ele aguentava os golpes do Invencível, cara, com muita raiva, então é uma baita de uma resistência. Ele foi responsável por muitos dos problemas da vida do Mark Grayson e também dos Guardiões Globais. Ele é tipo um Lex Luthor do Superman, né? No poder bruto ele não é tão forte assim, mas usando as suas estratégias e seus portais ele causa muito estrago. Ele que mandou o Invencível pro universo da Marvel, né? Quando teve aquele crossover lá com o Homem-Aranha, inclusive já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso. Ele também chamou várias variantes do Invencível de todo o multiverso, cara, pra lutarem contra o Mark, né, na Guerra Invencível. O cara é sinistro. E em questão de perturbar a vida do Invencível e não desistir disso, cara, esse cara tem que estar em primeiro. Número 9, o Robô. Um dos personagens mais interessantes dos quadrinhos de Invencível, porque tem muitas reviravoltas na sua história. E inclusive eu fiz um vídeo da história do Robô completa aqui no canal também, depois de assistir lá. Mas resumindo, ele é super inteligente e usa vários robôs que ele controla por redes neurais. E também vários acessórios tecnológicos para salvar o mundo da Terra à sua maneira. Maneira essa que pode ser considerada bem errada, cara. Tipo um anti-herói, mas pro lado vilanesco mesmo. Ele inicia nos quadrinhos como herói, mas no fim das histórias, ele é um grande vilão, cara. Ele que foi o responsável por matar o Cecil. Ele é basicamente o Batman desse universo.
o robô tem preparo para quase toda ocasião. No futuro dos quadrinhos de Invencível, ele se rebela contra os heróis e vira um ditador no mundo, porque ele acha que só assim ele vai acabar com toda a violência no planeta Terra. Ele, na sua armadura, tem ataques sônicos, cara, que inclusive podem afetar drasticamente os Viltrumitas. Afinal, é uma das grandes fraquezas dos Viltrumitas. Ele também conta com correntes elétricas super potentes que podem imobilizar por um tempo, alguns Viltrumitas, e essas correntes elétricas também podem derrotar personagens como a Menina Monstro. A maior força do robô são seus números. Ele tem mais de 100 trajes de robô que ele pode controlar através das habilidades mentais. Ele também é capaz de convocar esses trajes via teletransporte instantâneo. A sua tecnologia de teletransporte permite que o robô se teletransporte para qualquer lugar dentro ou ao redor da Terra. A armadura dele também é super resistente, resistindo a vários golpes dos Viltrumitas. E lembra que eu falei do Dr. Sinclair, que criou aqueles ciborgues super poderosos? Pois é, o robô também já destruiu esses ciborgues nos quadrinhos. Ele também se mostrou mais forte do que o Dr. Sísmico, que já estava transformado em um monstro vulcânico, e muito mais forte do que alguns kaijus também do interior da Terra. Se você for algum personagem normal, a rajada de energia do robô também pode acabar facilmente com você, como você pode ver nessa foto. E pra mostrar que ele merece essa posição mesmo, cara, pra tu ver o nível dele, atual dele nos quadrinhos, ele já matou um Viltrumita, como vocês podem ver aqui. Número 8 temos o Dinossauro, um homem chamado de David, que se transforma a hora que quiser em um dinossauro humanoide, e também tem muita raiva. Ele é bem parecido com o Hulk da Marvel. Ele é meio louco, cara, ao mesmo tempo que ele quer ajudar, ele destrói tudo. Se ele acredita que uma cidade deve ser totalmente destruída para que a sua reconstrução possa estimular a economia e melhorar a vida das pessoas, ele vai destruir tudo. E ele é bem forte e resistente, no nível de um Viltrumita. Ele é um dos poucos personagens capazes de bater de frente com os Viltrumitas. Além de super força e resistência, ele também demonstrou um fator de cura acelerado e garras. Ele também é um cara muito inteligente e tem uma velocidade sobre-humana. Por alguns momentos ele foi um vilão e outros um anti-herói, e inclusive virou parceiro do Invencível. Ele já lutou contra o Alien, cara, e conseguiu bater de frente, E o Alien, para quem não sabe, já derrotou Viltrumitas antes, inclusive bate de frente com o Omni-Man. Tem um outro momento também que o Dinosaurus lutou contra o Trag, cara, o Viltrumita mais poderoso de todos e o líder deles, O Dinossauro, obviamente, não poderia vencer o Trag, mas ele aguentou por um tempo e ainda conseguiu fugir da luta, salvando o Invencível que estava inconsciente. São poucos aqueles que conseguem sobreviver e fugir de uma luta contra o Trag. Número 7 temos Anissa, uma Viltrumita louca, mas muito forte. A primeira vez que ela apareceu nos quadrinhos, o Mark estava bem forte, mas ainda assim, a Anissa chega na Terra e acaba com o Mark, e ainda tem relações à força com ele. Inclusive ela fica grávida depois disso, cara. Mas voltando pros poderes e pros feitos dela, ela já lutou de igual para igual com o Omni-Man e superou o Invencível em alguns momentos. Então sim, ela merece essa posição. No fim das histórias, ela acabou morta lutando contra os Viltrumitas, filhos do Trag, Vários ao mesmo tempo. Eu coloco ela na frente do robô porque o robô conseguiria matar alguns Viltrumitas mais fracos. O lance é que a Anissa é muito mais experiente do que o Mark, por exemplo. Então eu acho que ela venceria o robô e todos os personagens anteriores dessa lista. Número 6, Mr. Liu, um humano mafioso que recebeu a habilidade de invocar um dragão espiritual gigante a partir do seu próprio corpo. A história é que um dragão invadiu a China há muito tempo atrás, e aí feiticeiros decidiram aprisionar esse dragão no corpo de um ser humano. Então Mr. Liu é capaz de controlar conscientemente esse poderoso dragão. Só que o dragão tem consciência própria. Se o Mr. Liu não tiver em boas condições, o dragão pode ficar cada vez mais forte e virar uma arma de pura destruição. E por causa disso, meios mágicos e tecnológicos vêm sendo usados há anos para garantir que o seu envelhecimento seja consideravelmente desacelerado. Afinal, ele definitivamente precisa estar vivo, porque o dragão é absurdamente poderoso, veloz e quase indestrutível, cara. E também é capaz de voar. Os seus poderes são suficientes para encarar equipes inteiras de heróis da Terra, ou então destruir toda uma cidade, além também de conseguir lutar de igual para igual com Viltrumitas. Afinal, em sua primeira aparição nos quadrinhos, ele estava lutando contra o Omni-Man por mais de 10 horas seguidas.
algo que nem mesmo o Invencível conseguiu, cara. Em alguns minutos ali, o Mark acabou perdendo a luta contra o seu pai, o Omni-Man. Então Mr. Liu com o seu dragão é um dos personagens mais poderosos de Invencível. Número 5, Hail Mary, ou Ave Maria na tradução aqui do Brasil. Um monstro kaiju gigantesco que caiu na Terra e lutou contra o Omni-Man, que sabemos, né, que é um dos Viltrumitas mais poderosos. Esse monstro sobreviveu à luta e depois ele foi preso, aonde o Cecil e o governo, né, conduziram alguns experimentos para deixar esse monstro ainda mais sinistro e poderoso, para usarem ele no futuro contra o Omni-Man novamente. O Cecil removeu a capacidade de sentir dor do Ave Maria e ainda o aprimorou com todos os aprimoramentos e atualizações e drogas disponíveis, né, deixando ele muito mais poderoso. E esse kaiju, cara, tinha poder suficiente para enfrentar o Omni-Man e o Invencível, resistindo aos golpes dos dois ao mesmo tempo. Esse monstro era poderoso o suficiente para deixar o Omni-Man inconsciente por um curto período de tempo, antes que o Mark pudesse chegar e salvar o seu pai. E esse monstro também fez o Omni-Man sangrar, mas no fim ele foi derrotado com uma ajuda de descargas elétricas da torre de energia que estava por ali, né? Mas pelos feitos dele, cara, ele com certeza merece essa posição. Afinal, ele lutou contra o Mark, né, e o seu pai, o Omni-Man, ao mesmo tempo e ainda teve ajuda de descargas elétricas para ser derrotado. Número 4, Conquest, cara, o executor pessoal do Império Viltrum. Ele já conquistou inúmeros mundos para o seu povo e é um dos Viltrumitas mais antigos. Portanto, mais poderoso, né? Quanto mais antigo, mais experiente, mais forte os Viltrumitas podem se tornar. Conquest foi o responsável nos quadrinhos por matar a Eve, cara, né? A esposa do Invencível. E a gente sabe que ela é absurdamente poderosa, ainda mais no futuro dos quadrinhos, né? O Conquest ele já deu um pau no Invencível que estava no seu auge físico, né? Só que como ele matou a Eve e o Invencível ficou ultramente furioso, então o Invencível conseguiu derrotá-lo. E aí depois eles se encontraram novamente e o Mark estava ainda mais forte e de novo o Invencível conseguiu vencê-lo, né? Mas tem que lembrar que esse daqui é um Invencível muito mais experiente, um Invencível muito mais forte do que o Invencível que a gente viu na primeira temporada da série animada. Obviamente, cara, todas as vezes que o Mark o enfrentou, né, o Invencível saiu praticamente morto da luta também. Não é fácil de lidar com esse cara. E ele também já detonou a cara do Omni-Man e de outros Viltrumitas facilmente, cara. Ele é um dos Viltrumitas mais poderosos que tem também. Número 3, o Omni-Man. Nolan Grayson começou como um herói, aparentemente, né? E depois ele matou todos os Guardiões Globais e quase matou seu próprio filho, o Invencível. Ele foi enviado à Terra para conquistá-la, mas quando ia cumprir o seu plano, ele desistiu, já que ele tinha um filho, né? E esse filho, né, que era o Invencível, tinha mudado ele. Depois, no futuro dos quadrinhos, descobrimos que ele se arrependeu, né? E tá no caminho ali de tentar ser um herói ou algo mais parecido com um anti-herói. O Omni-Man tem diversos feitos que colocam ele aqui nessa posição. Ele foi capaz de lutar contra inúmeros Viltrumitas ao mesmo tempo, possui sangue real, né? E pela linhagem, ele é o imperador dos Viltrumitas. E talvez, se ele vivesse um pouco mais, ele poderia ter se tornado o Viltrumita mais poderoso de todos, né? Tirando talvez só o Invencível dessa lista. O Omni-Man também foi capaz de lutar contra o Alien, que também é poderoso no nível de derrotar outros Viltrumitas. E o Omni-Man também já lutou contra o Trigg, cara, mais de uma vez. E como eu já disse, lutar contra esse Trigg não é moleza não. Até perto do final dos quadrinhos do Invencível, né, o Trigg era disparadamente o Viltrumita mais poderoso de todos, né. Sem contar nerds que nada na Terra era capaz de parar o Omni-Man. Apenas atrasá-lo ou algo assim. Ele com certeza merece essa posição. Eu só não coloco ele mais adiante, pois nos quadrinhos ele foi morto na sua última luta contra o Trigg. Agora, nerds, vamos entrar em uma posição bem delicada, cara. E será decidida por um fio de cabelo, digamos assim. Porque os dois personagens, pra mim, estão praticamente no mesmo nível. Então é muita opinião também, beleza? Vamos lá. Segundo lugar temos o Battle Beast, a besta de batalha. Ele é um dos personagens mais conhecidos devido à sua personalidade faminta de guerra e habilidades poderosas.
Embora, né, a maior parte da história do Battle Beast seja ainda desconhecida, ele já foi um guardião planetário em seu planeta, até se tornar muito obcecado por luta. Ele largou o seu planeta para explorar a galáxia em busca de inimigos dignos de uma luta. E para testar as habilidades dos habitantes da Terra, ele mais tarde foi um dos caçadores de recompensas, né, do Face Mecânica, aonde ele derrotou o Invencível, o Titã e os Guardiões Globais. Na Guerra Viltrumita, ele matou muitos e muitos Viltrumitas ao mesmo tempo. Porém, o seu maior feito foi ter lutado até a morte contra o Treg, cara. O Battle Beast, na minha opinião, teria vencido a luta, mas se liga só o que aconteceu. O Treg foi ferido por alguns monstros e o Battle Beast queria uma batalha mais justa, cara. Afinal, ele é louco por batalhas e tem um forte senso de orgulho e de honra. Então ele também se fere gravemente para lutar de igual para igual com o Treg, cara. Ele queria uma luta justa. Por isso é importante falar, nessa luta em específico, ele iria vencer. Mas como ele também se feriu e ele não possui um fator de cura forte igual aos Viltrumitas, ele acabou perdendo a luta para o Treg, cara. Porque na minha opinião, ele ficou em desvantagem com o fator de cura, né, dos Viltrumitas. Porém a sua luta durou dias e dias contra o Treg. Ele estava com o intestino para fora, todo ferido, e ainda assim conseguiu lutar dias e dias contra o personagem mais poderoso dos quadrinhos de Invencível. Você vê que o maluco é brabo, cara. O Treg, depois que o vence, até faz a sua pele uma espécie de casaco, para se lembrar daquela batalha, né, que foi épica para sempre. Alguns podem falar que o Battle Beast merece o primeiro lugar e outros o segundo lugar, cara. De tudo que eu vi, eu acho que ele fica bem próximo ao primeiro, mas eu ainda acho que o Treg era um pouco mais poderoso do que ele. Número 1, temos então o próprio Treg, cara, o líder dos Viltrumitas, o mais treinado de todos e que possui os maiores feitos dos quadrinhos, né? Eu não preciso justificar muito mais aqui o porquê que o Treg tá aqui nessa posição. O cara derrotou o Invencível várias vezes, matou o Omni-Man, derrotou o Battle Beast e também derrotou o Taedos, cara, o mais antigo Viltrumita existente. Teve também aquela vez que o dinossauro tentou morder o Treg, né? Só que os dentes do dinossauro se quebraram, pra tu ver a dureza e a resistência da pele do Treg. Ele também lutou ao mesmo tempo contra o Invencível no seu auge e contra o Omni-Man, né? Foi na hora que inclusive ele conseguiu matar o Nolan Grayson. O maluco é sinistro, ele só foi superado, na minha opinião, pelo Mark Grayson, cara, que o mata perto do final dos quadrinhos. Depois disso, o Invencível evoluiu ainda mais os seus poderes, teve mais experiência e se tornou o líder do que restou, né, do Império Viltrumita e o protetor do espaço e da Terra. Então, como eu disse, o Treg merece aqui esse primeiro lugar como o vilão mais poderoso dos quadrinhos de Invencível. Bom, nerds, é isso, cara. Espero que você tenha curtido essa lista baseada na minha opinião. Se você não concordar, você pode comentar a sua própria lista e o porquê seu personagem está ranqueado de tal forma aqui nos comentários. E não se esquece de clicar no primeiro link da descrição, cara, pra apoiar o meu trabalho. E lá no canal do Amazon Prime Video comentar muito. Traz o Caio de volta, volta Caio. Chama o cara pra falar de Invencível, pra falar de The Boys, cara, isso vai me apoiar demais. Se você gosta do meu trabalho, cara, eu peço essa ajuda a vocês, tá? E não se esquece de passar lá e comentar muito, cara. Falou, valeu, nerds, tamo junto. Que é nós Little Beatles se misturando com outras espécies pela galáxia, qualquer espécie. Que foi uma baita salvação pra espécie, já que eles estavam só com uns 50 Little Beatles ao longo do mundo, do universo todo. E é isso, esse foi o react ao vídeo, os 32 vilões invencíveis, ordenados por nível de poder. O vídeo era maior do que eu esperava, eu não sabia que era mais de 30 minutos. Vai dar um trabalhão pra editar isso. E é isso, esse foi o react. Diz aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo e se vocês acompanham essa série, como é. Série animada, animação e tal. É muito brutal, avisar logo. Basta você ver os raps do WLO sobre, você ver quanto é brutal.